Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, agora você está aqui no programa Vozes do Universo. É a edição número 274 que começa agora. Pessoal, hoje eu quero falar na introdução do nosso programa sobre uma mensagem, uma intuição que me foi enviada aqui antes da gente começar. Ela fala sobre a unificação. Os seres extradimensionais me dizem o seguinte, eles falaram assim: olha, Fábio, nós sabemos do seu trabalho, nós ajudamos o seu trabalho e confiamos no trabalho que você faz, porque você arranca o seu ego, arranca, esse é o termo, arranca, para que o programa aconteça com coisas importantes, com coisas fidedignas. Você não fica se colocando em primeiro plano, né? E isso faz com que a gente continue com você. Eu sei que muitos me criticam por eu ter os meus livros vendidos, muitos me criticam por eu ter a Pedra da Túnia, que é uma pedra que ela é vendida porque tem todo um custo, tudo que eu faço tem um custo, e se você um dia, você que me assiste, começar a criar um projeto de expansão da consciência, você vai entender que você vai ter custos. Outro dia uma pessoa me pediu um curso gratuito e eu respondi a ela: todo o dinheiro dos cursos são feitos para a reimpressão dos livros. Né? Então, as pessoas não entendem como funciona esse sistema. Enfim, eu não tenho a obrigação de explicar e vocês não têm a obrigação de entender também. Mas a mensagem, a intuição que eu estou recebendo é um pouco diferente do que eu estou falando agora. O que eles estão me dizendo é o seguinte: todos nós que estamos trabalhando na abertura de caminhos, devemos pelo menos nos respeitar. Eu não digo união, porque a união na Terra é muito difícil. Nós temos egos que atrapalham. Eu tenho o meu ego, seja maior, seja menor. O Chico Penteado, com as suas convicções, tem o seu ego. O nosso amigo lá, o professor Laércio, tem o seu ego. O nosso amigo Domingos Takeshita tem o seu ego. Um cara que eu adoro, que nem conheço, que é o nosso amigo Saulo Calderon, tem o seu ego. O Trigueirinho, né, que é um cara já primórdio, da velha guarda, tem o seu ego. Então, todos nós, até o Chico Xavier tinha o seu ego, né? Então todos nós, Cris de Pascoal, Kátia Gaia, que fazem um trabalho sempre contundentes, o Grupo Kron, então assim, Carlos Torres, né? Tivemos nossos desentendimentos, não importa. Mike Sierra, né? Que foi embora do Brasil e nem está aí com a gente, essa é a minha opinião. Urandir Fernandes, tem o outro lá, o nosso amigo Gevaer, que trabalha numa posição completamente oposta
ao Durandir. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: Robson Pinheiro, os nomes vão caindo aqui na minha cabeça. Professor Hélio Couto, tem muita gente legal trabalhando ostensivamente para você. Então, eu não estou propondo aqui uma união dessas pessoas, porque eu sei que isso é impossível. Estou propondo aqui um respeito por todas essas pessoas, porque, assim como eu, elas estão dando a cara para bater. Elas podem divulgar coisas completamente diferentes do que eu divulgo. A Mônica Medeiros, veio mais uma, Mônica Medeiros, doutora Mônica Medeiros. As pessoas vão Gasparetto, né? Não vou nem falar do Gasparetto e toda a turma que o Gasparetto formou, né? Muita gente, doutora Síria, né? É muita gente bacana falando sobre coisas bacanas. Eu sei que todos nós aprendemos com todos nós. Esse grupo de pessoas que eu falei, eu realmente devo ter esquecido de muitas. Mas todos nós aprendemos com todos nós. Pessoas que têm um trabalho mais antigo, ou seja, antigo não é pejorativo, é mais experiência, começaram antes que a gente, né? Aurion, olha aí o Aurion, veio aqui agora, Aurion, não sei, né? Então, todos nós estamos colaborando de alguma forma, como se nós olhássemos num caleidoscópio e, dependendo da pessoa que você é, da essência que você tem, você olha ali e você se identifica ou não se identifica. Então acho uma grande besteira e uma grande perda de tempo vocês que nos assistem ficarem pegando um time, né? Um time. Hoje nós estamos num momento de divisões, não é? Nós estamos assistindo aí a esse momento do Brasil, nas avenidas, nas ruas, na internet, nas redes sociais, todo mundo se dividindo e se escolhendo. Eu sei que isso é muito natural. Eu tenho certeza disso. Tá? Eu sei que nós estamos nos separando. De alguma forma, você na sua família já começa a olhar as pessoas e fala: não me identifico, não quero falar com essa pessoa me faz mal. As reuniões de família, onde você é obrigado a conviver com pessoas que têm uma ideia muito dura, muito primária sobre as coisas. Então, quando tá vindo tudo agora, viu, gente? Eu não tenho texto, não tenho um teleprompter, eu não fico lendo texto no computador. Eu deixo rolar. Quando aquele ser que nós gostamos tanto, de nome Jesus, sentou na mesa com tantas pessoas diferentes a ele, e ele sabendo exatamente quem era cada pessoa, eu acho que ali ficou uma lição. É muito duro se sentar na mesma mesa de pessoas que não nos admiram. Por outro lado, para quem não está nesta mesa, para quem
aplaude cada momento do nosso exercício, e assim, cada pessoa que está assistindo nossos vídeos, que está nos acompanhando nos diferentes canais, né? Dessas pessoas que eu citei aqui, eu esqueci muitas porque minha memória não é tão boa assim, são muitas pessoas, então a gente fica pensando, e eu fico pensando, melhor, eu sei que muita gente pensa isso, que nós estamos no caminho errado. Porque essa mensagem desse ser, seja ele, tenha o nome de Cristo, que ele tenha o nome de Yeshua, né? Não importa quem tenha sido ele criou um negócio chamado unificação na Terra. Então por que nós, cheios de ego, por mais que a gente tente soltar isso, tirar as amarras, estamos no ego, tomando partido, temos times, temos facções, temos exércitos, temos bandeiras, temos países, temos a desunião. Então, eu pediria a vocês que nos assistem, você que assiste o Chico Penteado, você que assiste o professor Laércio, Takeshita, você que assiste a Laura Botelho, né? Tem tanta gente importante, tanta gente fazendo um trabalho de elucidação. A Bel Marduk, que escreveu o livro sobre os Anunnakis. Não importa, eu não concordo com muita coisa do que todas essas pessoas que eu falei falam. Mas e daí? Elas também não concordam comigo em muitas coisas. Mônica Medeiros, enfim, Carlos Torres. Só que nós todos temos que ter a consciência de que nós estamos trabalhando dentro de uma dimensão e dentro de uma plataforma única. Pessoas que se expõem dessa forma, como eu e todas as pessoas que eu citei aqui, elas têm um compromisso consigo mesmas, elas têm um compromisso com o todo, e todas elas, inclusive eu, estão fadadas a errar um dia. Muitas já erraram, eu também posso ter errado. E o que nos nivela nesse plano atual. Então é assim que eu começo o nosso programa, pedindo a unificação dos trabalhos. Eu nunca participei de uma reuniãozinha fechada com várias pessoas de diferentes tendências. Eu não saio nem de casa, saio muito pouco. Porque o meu trabalho é muito intenso. E quando eu saio é para valer, né? Eu não vou fazer uma viagenzinha, não vou ficar... Não, eu vou fundo, eu vou na pesquisa. E quando eu voltar eu vou trazer muito conhecimento para vocês. Esse é o meu jeito, esse é o meu estilo. É a minha forma de me manifestar, é a minha comunicação. Assim como todos esses colegas que eu falei, sejam mais velhos não pejorativamente, mas velhos na pesquisa, não é? Mais aprofundados em outros temas e outros mais próximos, não quer dizer... Lembrei agora, Domingos Iese, já é um senhor também. Então assim, tem muita gente junta, Marco Petit. Então a gente fica se separando em caixinhas, né? O Fábio é extradimensional,
não sei quem fala de reptiliano, não sei quem... Isso é bobagem. Nós todos estamos fazendo um grande mosaico, né? Se você pegar o caleidoscópio, nós estamos todos lá formando imagens diferentes para que você que me assiste nesse momento tenha plataformas diferentes, contrastantes muitas vezes, para formar a sua opinião. Nós criamos uma massa crítica, e isso é mais importante do que tudo. Não importa que se nós, entre esses colegas que eu falei, não somos amigos, não somos pessoas que convivem, né? E por N motivos, não importa, distância, temperamento, gênio, ego, não importa nada disso. O que importa é que todos nós, sem exceção, estamos trabalhando para você. Tá bom? Bem-vindo à nave azul e prata do PVU. É o programa 274 que começa agora. Aconteceu comigo, Pedra da Túnia. Olá Fábio e a todos os amigos do PVU. Decidi realizar novamente o meu testemunho. De facto, tenho um episódio que para mim foi bastante marcante, que foi com a Pedra da Túnia, em que há 2-3 meses tive uma má notícia que o meu pai tinha cancro do intestino, e realmente foi algo muito marcante para mim e para toda a gente da família, como é óbvio. E desde o primeiro momento que nós sabíamos que as coisas iam correr bem. Pelo menos eu tinha essa confiança. E assim aconteceu. O cancro estava numa fase inicial, ele foi operado com bastante urgência e isso ajudou muito na recuperação, mas a indicação médica desde o início é que ele teria de fazer radioterapia, e eu sei que isso não faz bem ao corpo, altera-nos o sistema imunitário e prejudica-nos imenso. E eu, nesse preciso momento em que soube da notícia do cancro, eu dei a Pedra da Túnia ao meu pai para ele beber a água energizada pela Pedra da Túnia, e tinha a certeza que o raio azul iria ajudá-lo muito. Nunca duvidei do processo desde o início. E assim foi, de facto. Ao fim da operação, com um pós-operatório muito complicado, ele fez análises médicas a saber se de facto necessitava de fazer quimioterapia, e não foi necessário. Eu tenho certeza absoluta que sem a ajuda da Pedra da Túnia ele não teria tido uma resposta tão eficaz do seu sistema imunitário e do seu organismo, se não fosse a Pedra da Túnia. Tenho tudo a agradecer porque é demasiado importante deixarmos passar estas coisas levianamente, e ele hoje, apesar de não conhecer o Fábio e de não saber de muita coisa que eu sei, não é? Ele lá no fundo entende que há muita outra coisa a acontecer que não consegue explicar, e ele sabe que tem a ver com um pouco com aquilo que ele fez com a Pedra da Túnia. É só isso, não tenho mais nada a acrescentar. Agradeço a todos, digo, e sobretudo ao Fábio pelo excelente trabalho que ele faz, e é incansável. Obrigado.
Muito bem. É o nosso amigo Helder, que nos enviou um e-mail direto de Portugal. Portugal que muitas vezes dá o seu parecer, o seu prestígio ao nosso trabalho. Antes do Helder, outros portugueses estiveram tanto na PMI, dando seu depoimento, como e-mails pessoais para mim, mas que infelizmente depois desapareceram, não sei porquê. Mas a vida é assim aqui, né? Então agora o nosso amigo Helder, que já se comunica com a gente há algum tempo, nos traz esse parecer tão importante. Helder, você não sabe como isso é importante para mim, como é importante para os uranianos e para toda essa equipe extrafísica que trabalha comigo. É muito importante saber que você, do outro lado do Oceano Atlântico, com uma pedra da Túnia, teve a capacidade de entender o nosso trabalho e envolver o seu pai nesse momento tão difícil. Alguns anos atrás eu falei assim para algumas pessoas: vocês estão acostumados com o trabalho do raio azul, com a pedra da Túnia, uma hora vai acabar. E eu tenho certeza que vai acabar. Porque muitas pessoas estão sendo atendidas, eu já posso dizer que muitas pessoas, e elas tratam isso como uma coisa banal. E eu tenho certeza que mesmo você que nunca ouviu falar da Pedra da Túnia, nem sabe quem eu sou, não sabe quem são os uranianos, o raio azul, saiba que o meu trabalho aqui, com o trabalho deles junto a nós, estão nos ajudando, podem nos ajudar, mas sem você ter a fé que você tem com você, que nós nascemos com fé e nós acreditamos a nossa fé àquilo que nós desejamos. Sem a sua fé, nada vai acontecer. Porque a sua fé, ela diz para eles: ok, vamos em frente. Eu admiro as pessoas que têm coragem. E admiro as pessoas que propagam o bem-estar para todos. Muito obrigado, meu amigo Helder. Não te conheço, nunca estivemos juntos, mas esse planeta é tão pequeno e o todo é tão grande que seria impossível você, com a sua fé demonstrada nesse vídeo em relação à cura de seu pai, não pudesse ser atingido pelo raio azul e pelo trabalho uraniano na Terra. Até já. Muito bem, meu amigo, minha amiga. É com muito prazer que eu trago a notícia de que o primeiro nível, o nível 1
do curso O Poder da Alma está pronto e esperando por vocês. São 4 horas aprofundadas de vídeos, né? Então nós temos uma introdução, nós temos 5 aulas depois da introdução e 5 revisões. Então você tem que estar preparado para esse início no caminho da aquisição do poder da alma. Eu sei que você esperou muito por esse curso, eu sei que você tem muita curiosidade em saber sobre o poder da alma e, na verdade, foi um esforço muito grande para trazer algo diferenciado e com qualidade nesse momento. Então, eu peço que você se dirija, você que quer adquirir o poder da alma. O poder da alma vai estar ancorado em uma plataforma, então é necessário que você entenda que será um curso pago, né? Não tem condição de fazer isso gratuitamente, mas eu peço que você pense na qualidade desse curso, na quantidade de horas. Se fosse um curso presencial, quanto custaria? Não é verdade? Eu acho que você está pronto. Eu acho que as pessoas que já entenderam um pouco do meu trabalho e viram esses 4 vídeos gratuitos que estão na internet sobre o poder da alma, já entenderam a qualidade e o nível desse curso. Esse é o nível 1, que ficou desse tamanho, e depois, daqui mais ou menos há pouco tempo, nós vamos produzir o nível 2 para você que já entendeu essa grande imersão, você entrou, estudou, já está se comunicando com a sua alma, com a sua essência, e aí sim você pode ir para o nível 2. Tá bom? Eu espero você na PMI Store, que você já conhece, que é a loja que comercializa todos os meus livros e as Pedras da Túnia. Lá você vai ver o anúncio do curso. Ao adquirir, você pode adquirir através de depósito, através do PagSeguro, do Mercado Pago e outras plataformas que tem lá, só você escolher. Boleto, você faz o que você quiser, você que manda lá. E aí, assim que a gente detectar o seu pagamento, você vai ser inscrito no curso, na plataforma onde está ancorado esses vídeos, e aí você vai receber um e-mail com uma senha. E aí, basta você acessar e curtir e aprender isso que há tanto tempo eu venho prometendo e trabalhando, e nós chegamos a esse núcleo de introdução que é o nível 1. Sem isso você não pode, você até pode, mas é necessário passar por esse nível para que você entenda as coisas básicas, porém muito profundas, já desde o começo. Tá bom? Espero você lá. Saudações uranianas. E-mails na semana. Olá, Fábio. Olá a todos. Hoje estou aqui para contar um sonho, que eu sou uma pessoa que eu tenho sonhos muito nítidos e
alguns eles ficam assim gravados na minha memória por anos. Esse é um deles. E eu sempre sonhei com ETs, com naves extraterrestres. Eu já tive vários tipos de sonho dessa categoria, né? Mas alguns não tão impressionantes, outros mais impressionantes. Esse foi um dos que eu achei dos mais impressionantes, tanto que ele ficou na minha memória. Isso já faz uns 2 anos mais ou menos que eu tive esse sonho, e até hoje ele me impressiona bastante. Eu não sei se talvez assim, eu fico imaginando se foi uma lembrança de uma vida passada, ou talvez eu fui levada para esse lugar, né? Eu não sei bem assim explicar, né? Até hoje eu fico pensando, inclusive, eu gostaria, né, Fábio, que você comentasse o que você acha. Mas então o sonho é o seguinte: eu sonhei que eu estava num lugar cheio de pessoas, de crianças, e estava um caos, assim, todo mundo fugindo de alguma coisa. Que eu, assim, não sei bem dizer o que. Era um caos, as pessoas fugindo, tentando ali procurar uma saída. E eu, num determinado momento, 2 crianças, assim, 2 meninos, com a idade, eles deviam ter, tipo, na base de uns 8 e 5 anos, eles vinham correndo na minha direção, e eu perguntava para eles: vocês estão perdidos? Onde estão seus pais, né? E eu perguntava assim para eles: vocês querem ficar comigo? Vamos se juntar e depois a gente procura seus pais, eu ajudo vocês. E eles falavam assim para mim: não, a gente vai para lá. Daí eu falava assim: não, mas para lá onde? E eu saía correndo atrás deles, né? Que eu pensava assim: puxa, nossa, 2 crianças tão pequenas, perdidas, né? Alguém pode pegar eles, fazer alguma coisa. Eu vou, tipo, cuidar deles, né? No meio dessa bagunça, até nós podermos encontrar as pessoas, saber o que está acontecendo. E quando eu ia correndo atrás dessas crianças, elas iam em direção de um lugar que era simplesmente uma nave espacial. E essa nave era bem grande, ela tinha um formato assim meio cilíndrico, né, com as pontas assim meio arredondadas assim na ponta, e o formato assim arredondado. E ela estava tipo estacionada ali naquele lugar. Ela não estava flutuando, não estava no céu, ela estava estacionada ali no chão, como assim tivesse os pezinhos assim fincados ali no chão, né, dando um suporte, e ela estava ali parada. E a porta estava aberta, tinha uma escadinha, e eu vi essas crianças entrando, elas entravam correndo dentro dessa nave. E nisso eu fui correndo atrás delas, só que eu não entrei na nave correndo. Eu cheguei na porta e eu parei. E tinham 2 seres na porta, eles tinham aspectos assim humanos, e eles estavam parados ali na frente, na porta, do lado, na frente não, do lado. Do lado esquerdo tinha um ser masculino, que dava para ver que tinha a aparência assim de um homem, e do lado direito tinha uma mulher, que era uma aparência, né, feminina. E os 2 vestiam um macacão amarelo, um amarelo assim claro e bem forte. Tipo, era luminoso. O tecido parecia como uma lycra. Era um macacão, tipo, uma lycra bem colada no corpo, justa. E era um amarelo que brilhava, sabe? Era um amarelo brilhante. E na lateral, assim, debaixo do braço, para baixo, assim, aqui na lateral da perna, até o final lá, ela tinha uma faixa preta, sabe? Tipo, só na lateral. Uma faixa preta. Esses detalhes eu me lembro bem. Na frente eu não me lembro, assim, não tinha assim distintivo, desenho. Esses detalhes assim eu não me lembro.
mas a roupa amarelo brilhante e a faixa preta lateral eu me lembro muito bem. Eram exatamente dessas duas cores que eu estou descrevendo. E a mulher, na hora que eu cheguei na porta, que eu vi as crianças entrando, eu parei, né? Então a mulher, ela assim, ela não mexia a boca, ela não falava assim comigo, né? Como a gente costuma falar. Ela só, tipo, com a mão, ela apontava para dentro da nave, tipo, me convidando a entrar. E mentalmente ela me perguntava se eu queria acompanhá-los, né? E eu ficava assim, tipo, parada, pensando, e depois disso eu não me lembro mais. Essa parte do sonho acabou aí. Eu não me lembro se eu entrei na nave ou não entrei. O sonho acabou aí. Só que daí teve uma continuação do sonho. E nessa continuação do mesmo sonho, eu já estava em um outro lugar, sendo resgatada. Era uma cidade que estava sendo destruída. Eu estava dentro de um ônibus com outras pessoas e eu estava sendo levada. Era uma estrada assim, e a gente andava assim naquela estrada, indo para um outro lugar. E de longe eu olhava, né, pela janela, eu via a cidade. Então, assim, era como se fosse um deserto, um lugar deserto, mas não era um deserto de areia. Era um lugar, assim, de terra. Uma terra, assim, meio avermelhada. Eu lembro que era uma terra, assim, que tinha essa cor, meio assim, avermelhada. E lá no meio, assim, bem longe, tinha uma cidade. E tinha uma cúpula de vidro. Na verdade, a cidade, ela estava dentro dessa cúpula. Era uma cúpula redonda. E a cidade, ela ficava dentro dessa cúpula de vidro. Só que dava para ver por fora, porque como era uma cúpula de vidro transparente, você conseguia enxergar a cidade lá de dentro. E eu olhava assim pela janela e eu sentia uma tristeza assim bem grande, porque no meu sonho dava assim a impressão de que eu morava nesse lugar e que eu estava sendo levada. E a cidade estava sendo destruída. E então nós, né, as pessoas que estavam ali escapando, fugindo, nós estávamos fugindo daquele lugar. Se a gente provavelmente ficasse ali, a gente morreria. Então a gente estava fugindo também desse lugar. E é bem interessante, né, porque eu nunca vi nada parecido, né? Eu já assisti muitos filmes, li muitos livros assim, mas eu nunca vi nada parecido, né, com aquele lugar que eu vi, né? Então eu achei assim bem interessante e fico me perguntando, né, sim, porque eu tinha um sentimento assim de tristeza muito grande de estar deixando aquele lugar, de estar vendo aquele lugar que parecia ser a minha casa sendo assim totalmente destruído, né? E eu tendo que sair dali. Então fica a dúvida, né, Fábio? Quem sabe você possa me responder, me ajudar a entender um pouquinho melhor. Muito obrigada, um beijo para vocês. Oi, Cristiane, tudo bom? Estava aqui ouvindo atentamente o seu áudio e eu coloquei a imagem da atriz Uma Thurman quando ela fez o Kill Bill, porque a descrição do uniforme me lembrou um pouco ela, né? Então eu não quero dizer que você foi influenciada pelo filme, ou talvez você nem tenha visto esse filme, mas tem alguma coisa aí, né? Então, às vezes a gente é influenciado por algum filme que a gente vê, e às vezes nós não somos influenciados por nenhum filme. Nós estamos realmente tendo contato com uma turma familiar, uma turma familiar
a nós, que nós só encontramos fora do corpo, e que pode ser a sua turma, por que não? Né? Essa coisa das criança indo para a nave, você entrando na nave, tudo isso tem uma conotação mãe e filhos, né? Então talvez eles estivessem aí tentando te dizer, olha, nós vamos te levar por um tempo para que você tenha filhos que tenha a nossa origem, né? Vamos misturar filhos terrestres, uma pessoa terrestre com uma pessoa dessa espécie que não conseguimos saber, porque você não nos disse nada, você não descreveu muito bem os seres, só a roupa, faltou o rosto, faltou detalhes físicos. E esse sonho rege a maternidade, né? Rege a proteção. Então, se você fosse num analista, talvez, num terapeuta, ele te dissesse, bom, você está preocupado com seus filhos ou com os filhos que você vai ter, e às vezes nós somos apresentados a filhos que nós já tivemos em outra dimensão. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo em um sonho lúcido, onde me foram apresentadas duas crianças completamente diferentes. Elas eram aparentemente humanas, até que elas olhavam para mim no sonho e eu via grandes olhos numa face, os olhos amendoados, grandes pupilas, mas todo o resto eram crianças humanas, cabelo, roupinha, eles estavam brincando numa gangorra. O menino estava numa ponta, a menina estava na outra, eles estavam ali e eu fui chegando no sonho. Aí a voz falou, são seus filhos. Então, é necessário que você observe se esse sonho se repete, quantas vezes vai se repetir, porque se ele não é um sonho psicológico, não é, onde você viu um filme e dali veio toda uma conotação de imagem, ele vai se repetir. Talvez você tenha interrompido por alguma ansiedade, alguma coisa, e eles usam às vezes eles não são tão bonitos como essa imagem que eu coloquei da atriz, mas às vezes eles pegam uma imagem que você se identifica para que no sonho você não tenha nenhum problema em entrar na nave, no caso, em frequentar o mesmo ambiente que eles. Então, a questão vamos observar, né? Você nos envia depois algum outro caso que você tenha visto, mesmo fora do corpo, e vamos analisar. É mais ou menos assim que acontece com todo mundo, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço para você. Volte sempre ao PVU. Olá, Fábio Del Santoro e amigos do PVU. É um prazer iniciar a minha participação aqui. Meu nome é Niele e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Fábio. Não farei todas nessa oportunidade, até por respeito ao tempo, mas eu gostaria de saber de você. Um espírito humano encarnado como mulher pode ter uma alma masculina e vice-versa? Muito obrigada. Oi, Niele, tudo bom? Excelente questão. É bacana te ver lá também no curso Poder da Alma, você que acompanha a gente lá, né? E está estudando com a gente esses aspectos da essência que nós chamamos de alma. Bom, quanto à sua pergunta, é fácil responder. Não existe
essa denominação, né? Esse tipo de comportamento, alma feminina, espírito feminino, alma masculina, espírito masculino. Pode haver sim a inversão, a troca, né? Porque imagina você, quantas vidas você já teve, e em quantas vidas você veio como homem e como mulher. A sua essência é responsável pela sua reencarnação na Terra. Então, dessa vez, você pode ter vindo como mulher e coincidir que a sua alma é uma essência feminina. Se bem que, se nós formos nos aprofundar nisso, essa maneira como eles se apresentam tem muito a ver também com a nossa forma de acreditar nessas coisas, de visualizar essas coisas, não é? Então, eles já passaram dessa fase do aspecto feminino ou masculino. Seres da quinta, da sexta, da sétima dimensão provavelmente não estejam mais tão ligados a atributos relacionados ao sexo, né? Os uranianos não se reproduzem sexualmente, por exemplo, na nona dimensão. Então, voltando à sua pergunta, não é uma regra. Você pode sim ter aqui ser uma mulher e ter uma essência masculina, não tem problema nenhum, porque essa nossa vida aqui, essa personalidade é apenas esse momento. Depois nós retornamos e podemos voltar como mulher, como homem, enfim. Não existe esses limites, né, que a gente costuma achar que existem aqui na terceira dimensão. Para eles isso não é tão importante. Tá bom? Vamos em frente. Muito bem. A Camila nos enviou aqui Camila Lagoeiro. Olá, Fábio, tudo bem? Eu sou a Camila, tenho 28 anos e sou artista plástica. Descobri seu canal do YouTube recentemente e estou adorando. Acompanho os vídeos e o blog dos uranianos também. Encontrei 2 livros seus. Estou ansiosa para lê-los. Parabéns pelo trabalho. Desde criança sempre tive visões de paisagens diferentes, parecidas com as do desenho Cavalo de Fogo, mesmo antes de assistir o desenho. Mas a que me marca e me acompanha sempre é um céu rosa com plantações e um verde escuro opaco com brilho de luz branca e não amarelado com a vegetação daqui. Já quase há 6 anos eu estava voltando de uma viagem e entrei em um estado meditativo no banco de trás do carro. Senti meu corpo subindo muito alto e ficando extremamente leve. Daí eu cheguei num local onde vi todo o universo, as estrelas, as galáxias, os planetas e muitas almas. E tive a sensação nítida de que tudo aquilo é realmente sem fim. Senti que meu corpo estava disforme e que, ao mesmo tempo que era individualizado, estava mesclado com toda a energia ao meu redor e todas aquelas almas. Foi um momento em que eu fiquei muito surpresa, pois a ideia da dualidade que eu tinha na minha mente caiu por terra. Havia um ser do meu lado direito que me auxiliava a manter a frequência nesse lugar. Esse ser estava mais mesclado a mim do que as outras almas, apesar da individualização dos corpos. Era um ser de uma energia puríssima, de extrema bondade. Transmitia muita paz e bem-estar. Eu não consegui vê-lo, mas senti que era muito poderoso. Eu nunca tinha sentido uma energia assim. Na época, o meu conhecimento sobre seres
extradimensionais, espíritos, etc., era pouco. Então, as palavras que me ajudaram a definir aquele ser é tipo Deus, mas não é. Eu fui diagnosticada com diabetes quando tinha 11 anos de idade e trato dela até hoje. Mas sem eu perguntar nada, esse ser me dizia: você não tem nada, você está curada. Depois dessa experiência, minha vida mudou radicalmente. Eu me tornei vegetariana de um dia para o outro e depois vegana. Passei a estudar espiritualidade e física quântica e a expor mais uma doçura às insatisfações em relação ao comportamento da sociedade que eu sempre tive. Uns 2 anos depois, a minha irmã mais nova estava doente e passava a maior parte do tempo na cama. Era noite, fui dormir. De manhã, quando acordei, não me mexia. Havia uma sensação de amor que eu nunca senti antes, amor universal. Muita pureza e paz. Era uma sensação muito protetora e aconchegante. E estava vindo do quarto da minha irmã. Com os olhos semicerrados, me vieram à mente imagens de um casal de seres altos e com uma luz rosa ao redor deles. E eles projetavam essa luz em direção à minha irmã. Nesse mesmo dia, quando minha irmã acordou, ela estava bem, andando normalmente e quase sem sintomas de doença. No ano passado fui a um retiro espiritual de renascimento, técnica de respirações conectadas que permite a pessoa voltar a vidas passadas, infância, futuro, etc. Uma espécie de meditação guiada com respirações conectadas. Em uma das sessões, enquanto eu estava em estado meditativo, me veio a imagem de um ser de pele azul esverdeada, dançando com uma das pernas dobradas, sorrindo muito, e me dizendo: você não tem diabetes, você está curada, você não tem nada. Ele estava numa paisagem de céu rosa e vegetação verde escura iluminada com uma luz branca, e a paisagem que eu sempre vejo. A minha colega de quarto que conduzia a sessão me disse que sentiu um ser perto dela dizendo a mesma coisa. Uma semana depois eu ouvi um mantra e fui atrás da tradução. Havia a palavra Nataraja no mantra. Pesquisei o significado no Google e me apareceu a imagem de um ser muito, mas muito parecido com o que eu vi dançando. Era Shiva Nataraja. Né? Eu li bastante sobre a filosofia hindu, mas ainda não conhecia o Nataraja. Fiquei em choque. No fim do ano comecei a passar muito mal, com problemas gástricos. Depois de vários médicos e vários exames, o último médico com quem me consultei, e trazendo mais informações atuais do que os demais, ele me falou: meu faro de médico diz que você nunca teve diabetes, mas sim uma intolerância ao glúten de nascença, que foi diagnosticada erroneamente como diabetes na sua infância. Tenho quase certeza absoluta. O que dará a certeza de 100% é um exame genético feito nos Estados Unidos, mas não é essencial por enquanto. Assim, eu gostaria de saber quem são esses seres, se são seres extradimensionais, espíritos, anjos, mentores, e qual a origem deles. O que eu poderia fazer para me comunicar melhor com eles? Obrigada, Camila Lagoeiro. Muito bem. Então, Camila, ouvindo atentamente seu e-mail, a gente percebe que você tem muita proteção. E além de ter muita proteção, você consegue se comunicar. Isso é importante, muito importante. A grande maioria das pessoas morre de medo de se comunicar com aquilo que não está vendo, né?
Mas como eu sempre digo aqui, todos nós temos muita proteção. Todos nós temos amigos invisíveis. Todos nós temos uma equipe extrafísica que trabalha junto com a gente, que evolui junto com a gente, que nos aconselha, e no seu caso não é diferente. Eu não sei, você me pergunta quem são eles, eu não sei. Mas o fato de você ter vindo até aqui já denota um encaminhamento. Isso aqui não é uma coincidência, né? Você veio ao PVU, nos encontrou, aí aparece um ser azulado, esverdeado, e aí tem o lado indiano, o lado hindu, e nada disso é à toa. Me parece que você tem muita facilidade de sair do corpo, me parece que você tem facilidade de contato, exatamente. E até agora esses seres têm aparecido para você da forma que não te choque, pelo que eu estou entendendo. Você é uma pessoa acostumada com imagens, com cores, e isso tudo está sendo respeitado no seu contato. Então, para que você saiba com quem você está lidando, né? Primeiro é não ter medo. Até hoje não te fizeram mal, pelo que eu entendi, muito pelo contrário. As questões de saúde que você passou, você e sua família foram amparadas, com certeza foram muito amparadas, e isso não é pouca coisa, sabe? Quando a gente para ouvir o que eles têm para nos dizer, às vezes a gente descobre coisas incríveis, e na verdade eles falam, faça a sua parte, vá lá no médico, procure saber, tem alguma coisa aí. E às vezes a gente não vai, porque cabeça dura, sei lá, não pode, enfim, coisas de cada um. Agora eles estão aí, né? Estão aí amparando, sempre amparando, sempre amparando. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente é que você direcionando o pedido que você está a fim de saber deles, vai lhe ser respondido, ou você vai até desenhar, se você tem muita facilidade com isso, talvez venha uma imagem à sua cabeça e você acabe desenhando um deles. Você diz para nós assim, parece que é uma ligação com esse ser da foto, que é uma entidade divina, né, para os hindus, e é o ser que eu vejo, é exatamente ele. Então você é da turma dele. Acho que aí faz um sentido, né? Se ele está te aparecendo dessa forma, talvez você tenha uma ligação mais próxima a essa linha, né? Porque se ele é um Deus, vamos dizer assim, essas questões divinas são muito complicadas, porque para ser Deus na Terra não precisa muito, com todo respeito a todos os deuses, mas um ser de fora pode ter sido chamado de Deus pelos hindus no passado. Não precisava fazer muita coisa para virar Deus, né? E assim aconteceu no Ocidente também. Então é uma outra coisa a ser pesquisada, né? Talvez esses deuses se manifestavam de uma forma como foi retratada aqui na primeira parte, né, que eu li a sua mensagem. Temos aí esse retrato que você me enviou, essa imagem, e que ele foi retratado pelos artistas da época dessa forma, vamos dizer assim. Mas pode ser que ele não tivesse essa forma. Essa é uma forma abstrata,
dentro do conhecimento deles, naquele momento, daquilo que eles estavam vendo. Tudo isso precisa ser considerado. O que eu te falo é assim, siga suas intuições, acho que você é uma pessoa bastante intuitiva, saiba conduzir esse processo, parece que, sabe, nada acontece à toa, então parece que esse é o momento de você ter uma afinidade, uma maior proximidade com eles, e com certeza eles te trouxeram até aqui para descobrir alguma coisa, né? Talvez para você descobrir, para eu descobrir, para nós descobrirmos juntos o que acontece com você. Mas até agora tudo de bom, né? Essa proteção que você tem é muito forte e realmente merece ser realçado, tá bom? Vamos em frente e obrigado por participar aqui do PVU. Tchau. Muito bem. A nossa amiga Fabiane escreveu o seguinte: olá Fábio, não sei se você recebeu minha mensagem pelo Facebook, mas para garantir resolvi mandar um e-mail. Fiquei muito espantada com uma imagem que reflete no Orbonite na sua mesa do PVU 271. E sendo assim, decidi compartilhar com você. Mas gostaria de um retorno seu, pois pode ser fruto da minha imaginação. Estarei enviando a imagem em anexo. E ela realmente nos envia aqui algumas imagens do programa gravado do PVU 271, onde eu tenho aqui uma pirâmide e uma torre. Se não me engano, a torre, não sei se é essa aqui, a verdinha, é uma dessas aqui, onde ela se diz espantada, mas não precisa ficar espantado, porque isso é muito natural de acontecer. Essas peças brilham muito, elas têm muita cristalinidade, vamos dizer assim, e esses seres, como eles estão participando de tudo isso, eles estão vendo o que nós estamos falando, ouvindo, é uma forma deles dizerem, olha, nós estamos aqui, estamos observando, né? Então aos pouquinhos a gente vai se acostumando com essas coisas. Então aqui, na verdade, o que eu vejo? Né? Eu vejo, ao meu ver, me parece um ser felino, tá? Aqui nos observando, não sei, parece que embaixo dá para ver claramente os dois olhos, essa parte do nariz, e na parte de baixo parece que tem um outro rostinho ali, porque geralmente são várias imagens, né? E o pessoal fica falando que, então os especialistas, né, falam que a gente fica inventando coisa, que não tem nada ali, que isso se você ficar olhando para qualquer coisa você vai começar a ver. Mas olha, em todo o tempo que eu trabalho, que eu faço esse trabalho com as pedras, mesmo nas pedras da Túria, aparecem muitas imagens, né? Eu já cansei de mostrar lá no Facebook, na página da pedra e na comunidade também. E o pessoal fala que é pareidolia. Esse nome feio quer dizer exatamente isso, olhar alguma coisa e ver alguma coisa que não está lá. Eles falam que é criado pela mente, porque o nosso cérebro ele tenta aproximar o que ele tá vendo da coisa mais próxima que ele registrou um dia. Mas aqui, como eu estou acostumado a fazer esse trabalho, eles aparecem gatinhos, aparecem cães, às vezes aparece nave, de tudo, ser extraterrestre, seres, enfim. Então bacana, observem sempre aqui as nossas peças, que vocês vão ver sempre, não sempre, mas quando eles quiserem aparecer, alguma coisa para vocês de diferente, tá bom? Vamos em frente.
Muito bem. A Lujane Camilo pergunta o seguinte: boa tarde, Fábio, meu nome é Lujane, eu fiz o curso Poder da Alma nível 1, foi fantástico, estou ouvindo, precisa fazer o nível 2 agora, estou ouvindo os PVUs e a escola uraniana, li o Curlex não, é Curlex, eu tirei Curlex, gostei muito, enfim, estou buscando algo maior e mais profundo e considero seu trabalho muito sério e o respeito muito. Obrigado. Eu tenho uma pergunta que há um tempo vem me questionando e gostaria de uma orientação se possível. Os seres que não seguem o todo, eles são filhos do todo também. Certo? O fato deles estarem neste planeta, sabotando, destruindo, eu, na minha limitação de consciência, posso pensar que é uma permissão do todo para um propósito de evolução de todos nós. Entre parênteses, ela coloca aqui, nós igual a humanos e seres draco-reptilianos? Ela pergunta, ou não. Esse raciocínio que tive seria uma crença mais superficial e limitada de conhecimento e o buraco é muito mais embaixo da risada aqui. De coração eu agradeço o seu trabalho, que se expanda vibracionalmente cada vez mais. Essa pergunta já me foi feita muitas vezes. Fábio, por que o todo permite que esses seres atrasem o nosso desenvolvimento? Então eu vou voltar um pouquinho só para a gente ter uma imagem. No livro A Filha das Estrelas, tem um momento na narração que mostra o seguinte: os felinos do planeta Glaska, que é a localidade onde eles estavam no livro, eles se achavam o máximo, se achavam os poderosos, povo guerreiro, não sei o que, não precisamos de todo nenhum. Nós chegamos lá e dominamos. Nós somos os caras. Eles eram assim. Até que chegou um momento crucial do livro, eu não vou contar. Quem leu já sabe muito bem. Que não vou contar o motivo, vou contar o que aconteceu. Mas só um pouquinho. Que simplesmente Glaska foi cercada por milhares de naves representando o todo na Terra. Porque assim, o livro conta que o todo vinha, os representantes do todo chegavam lá, conversavam com eles, olha, vocês têm uma chance de evoluir, se unam ao todo, assim vocês vão subir não só tecnologicamente como vocês subiram, mas também ética e moralmente. Quando aconteceu isso no livro, eu ia falar no filme, quando aconteceu isso, eles viram que a brincadeira tinha acabado. Que eles que se achavam, né, os bacanas, não iam conseguir sair daquela situação. E o todo jogou muito forte com eles, tipo, ou vocês se unem ao todo agora, ou vocês serão destruídos. Olha só. E eles pensaram, viram que seria uma besteira não se unir às forças do todo, né? E assim eles fizeram, e assim eles cresceram muito, porque eles já tinham um desenvolvimento tecnológico muito grande, estavam em uma dimensão superior. Eu sempre falo aqui, dimensão superior não significa desenvolvimento ético e moral. Eles podem crescer tecnologicamente, como acontece com os reptilianos, os draco-reptilianos. E
aí eles deram um salto, começaram a evoluir de uma forma sem precedentes. Por isso hoje o povo felino é um povo que, ao invés de tentar escravizar o mundo como a Terra, por exemplo, ou se fazer os bacanas, vir aqui, derrota todo mundo, mata todo mundo, coisas do tipo, eles estão colaborando para o nosso desenvolvimento, porque eles passaram por essa situação, né? Então é um povo muito amigo. Os dracos reptilianos e os reptilianos, eles não possuem essa consciência ainda. Eles estão aqui, eles se acham, né? Eles estão domiciliados principalmente em uma dimensão muito próxima da Terra, que eles têm acesso direto aqui. Eles têm o mundo deles, mas eles gostam de passear por aqui e brincar com os humanos de forma séria. E aí é a mesma questão. O todo vai chegar em um momento que o todo está promovendo a mudança da Terra. O todo está mexendo em muitas coisas para que nós possamos evoluir, né? De forma material, de forma tecnológica, de forma ética e de forma moral. É muita mudança para um povo só em curto espaço de tempo. Então você vê que você pode observar o mundo hoje como ele está. Ele está mudando tecnologicamente muito rapidamente, mas ainda as questões éticas e morais são lentas e são precárias, né? O que de cara não nos favorece para uma evolução, para um mundo melhor, para uma dimensão mais apurada. Só que, assim como lá no livro que eu te falei, no livro A Filha das Estrelas, o todo, vamos dizer assim, encheu o saco, sabe? Chegou a hora e ele vai mudar isso aqui. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma correria de quem tem um pouquinho de noção das coisas, de quem abriu um pouquinho a visão, de quem saiu daquele sono, né? Só um pouquinho. E está percebendo que precisa mudar. Precisa melhorar sua vibração, precisa ser mais equilibrado, enfim. Esse é o trabalho, basicamente, que eu faço aqui nos livros, junto com eles. Para que essas pessoas acordem definitivamente. Cada um no seu tempo, mas sem moleza, porque a moleza acabou, né? Aquela moleza da época de peixes, da era de peixes acabou. Em aquário vai ser tudo muito rápido e vamos que vamos, para que as coisas se nivelem, tá? Em algum dos livros, eu não lembro porque é muita informação, eles falam assim, acho que foi até no Kurlix, hein? Não sei, mas eles falam assim, olha, com a vibração que esses lagartos têm, eles não vão passar para a nova Terra, tá? Por quê? Porque não vão passar. Os portais vão ser abertos, segundo eles, portais para que você passe vivo por um portal, e esses portais vão ser vigiados e esses caras não vão entrar, porque a vibração deles não é compatível com a vibração da nova Terra, tá bom? Então, respondendo mais um pouquinho a sua pergunta, me parece que todo esse período da era de peixes que eles fizeram, né, fizeram tudo que podiam fazer para atrasar a gente, e eles fizeram tudo, absolutamente tudo. Esse tempo acabou e eles sabem disso, e eles estão muito bravos porque a mamata deles acabou, né? Apesar deles serem muito inteligentes e são seres muito tecnológicos,
ética e moralmente eles não é o melhor deles, né? Eles estão sempre de brincadeira. E essa brincadeira acabou. Isso não sou eu que estou falando, é todo tipo de informação que me vem dos seres extradimensionais é de que a brincadeira acabou. Isso quer dizer o quê? Que nós, humanos, temos que melhorar. Porque se eles vão continuar com esse tipo de comportamento, nós temos que mudar o nosso. Tá bom, minha amiga? Vamos em frente. A questão A Isabela Pereira me pergunta: olá Fábio, através do blog da Rosa Telb, inclusive esqueci do nome da Rosa lá no começo do programa, hein, Rosa? Minha querida Rosa está inclusa. Fiquei sabendo que você pode entrar em contato com as nossas essências divinas e nos trazer mensagens. É isso? Como faço para poder receber um trabalho seu? Isabela, na verdade esse é um presente que eu dou para quem faz o curso O Poder da Alma nível 1, tá? Eu consigo encontrar com a sua essência. Eles me dão o nome e a origem. E geralmente isso vem através de uma mensagem. Às vezes grande, às vezes pequena, às vezes média, não tem um tamanho, mas depende deles. E isso eu faço comparado com essa equipe aqui, em horário pré-determinado, tudo certinho. Então é uma coisa que eu não estou fazendo fora do curso. O que é legal, porque o curso vai te ajudar a entender também o porquê disso tudo, né? E como o que adianta você saber e não praticar nada? Você não... Tá, eu descobri, meu nome é X, minha origem é Urano, Vênus, Marte. E o que você faz com essa informação? Por isso que ele faz parte desse pacote do curso Poder da Alma, que se você puder fazer, vai ser muito legal. O curso é online, você pode ficar na sua casa, ele é todinho produzido em HD, em High Definition, você tem revisões, você tem as aulas. É só você procurar mais informações no site www.poderdaalma.com.br. Bom, vamos em frente. Muito bem, meus amigos, ficamos aqui com o PVU dessa semana, semana da Páscoa, né? Finalmente o ano vai começar, pelo menos espiritualmente. E eu desejo a vocês realmente um domingo bacana, que vocês lembrem-se sempre do exemplo do Mestre, seja ele quem tenha sido, não é? Mas a mensagem ficou. Eu no início do programa tive essa intuição muito forte de falar o que eu falei. Eu esqueci de vários colegas, mas fiquem todos colocados nessa mesa, porque é aquilo que eu expliquei. Acho que esse é o momento de unificação do trabalho e ter essa consciência, né? Não é o trabalho de um que é melhor do que o trabalho do outro. Todos estão trabalhando para o todo, mesmo aqueles que não têm consciência disso. Mas uma hora vão ter. Tá bom? Bom domingo, obrigado. Muitas emoções ali também foi no nosso amigo de Portugal, o Helder, que eu me emocionei porque quando mexe com cura de uma pessoa querida, um familiar, né, tão próximo, como é o caso dele e o pai, de emocionar e um respaldo para o nosso trabalho continuar cada vez mais forte. Tá bom? Abração para todos, beijão, bom final de semana. Tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do